9 anos, 18 anos, a gente tem quase 250 mil jovens nessa faixa etária. Sim, com políticas públicas que a gente pudesse, né, dar prioridade a essa molecada, daqui mesmo já surgiriam. O que não quer dizer que não surge, né? Sim, não surge, porque sim. aqui tem vários atletas. Agora, ter a ponta também eu acho interessante, entendeu? A molecada daqui fomentar, né? E aí você fomenta de diversas formas, né? Desde escola até os times e clubes e categorias menores. Mas ter a ponta, né? E quando tem dois times, uma vez eu ouvi de um dirigente, porque eu era na época acho que eu tava na Impro, e a gente jogava contra o Asa, né? Então tinha sempre esses dois, o Impro Asa, o Impro Asa. Mas essa rivalidade fazia o esporte em geral crescer, entendeu? Sim, legal. Porque tem várias cidades que tem essa rivalidade. Concorrências né? são boas, Campinas né? tem rivalidade, São Paulo tem rivalidade, clubes que hoje são muito grandes, mas que surgiram de disputa de bairros. Muitas Vamos vezes. acreditar que essa rivalidade é legal. Isso que eu ia perguntar pra ele. Você acredita que essa rivalidade, então, possa trazer um benefício para Guarulhos? Eu acho que sim. Eu fui uma vez numa apresentação do AD, que era uma nova era, o pessoal estava apresentando a parceria com o Camp. Milton Neves até veio. Milton Neves. Foi mesmo. E foi levantado isso. E ele mesmo falou que é bom que tenha uma rivalidade. Não de briga, não de... Né, mas assim, porque um time vai procurar melhorar e a gente procurando melhorar, a gente sempre cria oportunidades para aqueles que também procuram. Tanto de atleta como de dirigente, como de patrocínio. E hoje eu acredito que por mais que a gente tenha o advento da internet, que torna as coisas mais mundiais, as coisas locais também têm um valor. Bacana. Né? Um campeonato que você faz num bairro, você movimenta a economia do bairro, os moradores do bairro, e aí você vai criando várias... Né? A gente que é aqui de Guarulhos sabe que tem vários times de bairro que são mais fortes até do que os times da própria cidade que disputam federação. É verdade. Enfim. Né? Então eu acho que pode criar isso, entendeu? O pessoal querer comprar a camisa do Flamengo, comprar a camisa do AD, e aí a gente vai guiando, né? Legal. Eu acho bem interessante. Bacana, bem interessante legal. mesmo. Ô Jonathan, Flamengo, AD Guarulhos, Avaí e Desportiva Paraense. O que você acha desse grupo? Quem que tem chance de classificar? Você acha que as duas equipes de Guarulhos conseguem se classificar? Quem que é mais forte? Faça uma análise. Então, esse time do Pará, né, o outro, do Desportiva, né? Eu não conheço, eu lembro que eles disputaram a última Copa São Paulo. Mas o Avaí, por coincidência, eu assisti um jogo do Avaí Sub-20, até pela internet. Acabei assistindo, entrei no canal, assisti. Um time razoável, um time nada acima do normal, né? Mas eu, como eu te falei, eu tô confiante também para saber como é que o Flamengo vai andar sem a parceria, como que o AD vai encarar, porque nas últimas edições o AD não tinha participado. Eu tô muito curioso, eu juro que eu tô analisando mais como um torcedor, assim, eu posso me colocar nessa posição pela situação dos dois times. Eu acredito muito no Flamengo, até pela tradição já, pelas últimas edições, mas o AD pode surpreender. E se for para depender, aí cabe muito de estrutura, né? Aí você põe numa balança, tá bom, o time do Avaí não é um time espetacular, mas tem uma estrutura muito maior do que os dois aqui de Guarulhos e o time do Pará. E aí pesa, porque o jogador ele tem um centro de treinamento melhor, uma alimentação melhor, um cuidado maior, um salário maior até. Então aí você acaba, às vezes, pesando nesse lado. Mas eu estou confiante nas duas equipes de Guarulhos e confesso que eu vou torcer para as duas classificarem. Bacana, legal. Na minha opinião, eu acho que o Avaí, por ter uma estrutura melhor, por agora ter subido a primeira divisão, ter uma já categoria de base consolidada, eu acho que o Avaí briga pelo primeiro lugar, acho que se classifica em primeiro lugar, e Flamengo e AD Guarulhos brigam pela segunda vaga. Aí, e a Desportiva Paraense, pra mim, vai ser um saco de pancadas. Sabe o que é o problema desses times do Desportivo? Por exemplo, o Valdívia, que é o grande nome do Internacional, ele veio do Rondonópolis, cara. Tipo, esses clubes, às vezes você faz uma análise, como eu falei, eu não conheço. E, talvez, pelo nome, jogou a última Copa São Paulo, não surpreendeu. Mas quem sabe, às vezes pode ter um ou outro lá que faça o diferencial e pode pesar isso num placar. Mas eu não acredito não, eu tô confiante nos dois de Guarulhos aí. Legal, bacana. E eu falei que elas seriam um saco de pancadas pelas últimas edições da Copa São Paulo, né? Que veio times de menores expressões, de menor expressão para Guarulhos. Os times que vieram de menor expressão só tomaram goleada. Goleada, né? Falando um pouquinho agora do futebol profissional, antes de a gente começar aquele bate-papo para falar um pouco mais da vida do nosso professor Edu Vela, o Flamengo de Guarulhos, no futebol profissional, vai jogar a Série A3, né? A tabela também saiu ontem, a tabela da Série A3 do Campeonato Paulista.
o Flamengo primeiramente estreia contra o Olímpia fora de casa no dia 29 de janeiro, né? E em casa joga contra o Noroeste. O primeiro jogo vai ser contra o Noroeste, em casa no dia 5 de fevereiro. Isso é mais para informação mesmo, a gente ainda não tem muitas informações de como o Flamengo vai montar o seu time, já que a parceria se encerrou. Tá um pouco assim, a gente está um pouco meio perdido com relação a essas informações, que a parceria cerrou e ainda o Flamengo ainda não correu atrás de outra parceria ou de patrocínios. O que eu posso falar é que o Flamengo lançou um plano de sócio torcedor agora, né, na semana retrasada, para alavancar a cidade, para alavancar os torcedores, para alavancar o time, para disputar os campeonatos do ano que vem. Já tem muitos patrocinadores, né? Inclusive achei bem bacana. Ô Edu, você conhecia esse programa do Flamengo, de Guarulhos, esse programa de sócio torcedor? Eu acompanhei pelas redes sociais também. Legal. O que você acha de uma equipe de uma cidade como Guarulhos ser pioneira nesse programa de sócio torcedor, né? Você acha que ajudaria de alguma forma o time? Eu de verdade não tenho informação se é pioneiro. Eu sei que no futsal a gente já teve algumas tentativas nesse sentido. Sim. Né? Por você ser sócio de alguma coisa que você vai pagar e para colaborar, eu há tempos já não sou tão a favor de um patrocínio, de um sócio colaborador no sentido de uma via de mão única, né? Eu acho que o clube também tem que dar alguma coisa em troca. Bacana. Porque daí o patrocinador que é só um apoio, e quando ele tem, ele te dá. Quando ele não tem, ele não te dá. E isso pode ser no meio da temporada. Uhum. Você já prometeu para os jogadores, você já contratou jogadores, você já montou sua estrutura numa ideia de, vou te pagar R$200 por mês para você jogar aqui no futsal e tal. E no meio do caminho isso não acontece. Aí cria dentro do dia a dia uma indisposição geral, né? Então assim, a ideia eu acho extraordinária. Uhum. Tem clubes grandes que se mantêm com sócios só, né? Quando sai os ingressos, está vendido porque os sócios... Então, assim, eu acho que a gente não pode muito nos mirar nesses que já são grandes. Tem que ser um outro formato. Uhum. Por isso que eu falo, eu tenho pouca informação de como que é o formato. Sim. Mas eu acho que criar uma cultura, é mais do que isso até, criar uma cultura de torcer por um time de Guarulhos, entendeu? Uhum. Nós estamos meio assim, órfãos de um time, né? Sim. A gente se fala do Flamengo, mas... Então eu acho que tinha que criar mais isso na cidade, o guarulhense, e muitas vezes não é nem pelo resultado. Sim. Tem times aí que eu já vi histórias de times menores que tem torcedores. Verdade. E o resultado muitas vezes não vem, mas, sabe, é por ser da sua cidade, por algumas outras coisas que também dão valor ao associado, ao sócio. Né? A gente vai ali no Taboão da Serra, em Atibaia, Campinas, todas essas cidades menores que Guarulhos, tem times profissionais e tem sócios torcedores, tem um número de sócios torcedores muito grande. E eu falei pioneiro, porque eu acho que no futebol, o AD Guarulhos desenhou alguma coisa, mas não saiu do papel, e o Flamengo fez o projeto sair do papel agora. Agora, em Guarulhos tem mesmo o time guarulhense, ele riscou também alguma coisa de sócio torcedor, né? Chegou a lançar, mas acredito que não foi muito pra frente. E a Wimpro, acho que desenhou alguma coisa também na época e também acabou não saindo muito do papel, não foi muito pra frente. Mas assim, a atitude é boa, né, Jonathan? O que você acha? O que você acredita? Você acha que esse plano de sócio torcedor do Flamengo vai pra frente? Sim, acredito muito. Aliás, parabéns pro pessoal das redes sociais do Flamengo. Ultimamente tem deixado a gente muito bem informado em relação ao clube. Mas não é só isso, né? Por exemplo, você falou do Taboão. Taboão trouxe Túlio Maravilha, filho do Túlio Maravilha também. O ano passado trouxe o Viola. Chegou a jogar com o Viola, Capetinha. Edilson. Então assim, existem N coisas que você pode fazer para atrair o torcedor. Também você não vai conseguir um bom público se você também, vamos ser cientes, se por exemplo o Flamengo for um saco de pancadas. É difícil também. Então você tem que aliar tudo. Tanto trabalhar em um time bom, focar numa questão de uma estrutura, e o marketing ele tem que ser o complemento, ele não pode ser o essencial. Hoje em dia o clube, ele não... Por exemplo, eu já fiz recentemente uma matéria sobre o Sheffield Futebol Clube, que é o primeiro clube do mundo, na Inglaterra. É um clube que joga a 8ª divisão, não tem expressão nenhuma no mundo, e ele é vivo hoje em dia pela torcida. Bacana. Então, são coisas que acontecem que, por exemplo, pro Sheffield, estou citando como exemplo, o importante para eles é participar. Sim. Então, se nós aqui já fomos esperar do Flamengo vitórias e, como a gente tinha comentado, uma ascensão no futebol,
precisa de mais coisas. Mas aí aos poucos, né? Vamos aguardar. Bacana. É isso então, as notícias de Guarulhos aí, falamos sobre a Copa São Paulo, sobre a Flamengo na Série 3 do Campeonato Paulista. O AD Guarulhos profissional, né, a principal categoria do AD Guarulhos, joga a Série B, né, que é a famosa Bzinha, que é a 4ª divisão do Campeonato Paulista. E a tabela sai só mais pro final do ano, porque começa em março, é um campeonato que começa depois. Falta definir os times Falta também, definir né? os times, o campeonato começa depois, então por isso que a gente não vai falar nada. Encerrando a parte regional do programa, falando um pouquinho da parte nacional, o Jonathan, nosso amigo Jonathan, ele é blogueiro também, além de jornalista. O jornalista tem um blog, chama Gol de Canela FC, né? Gol de Canela Futebol Clube, FC, que tem algumas curiosidades, né, dos esportes, inclusive do futebol, que ele fala muito de futebol, como amante de futebol. Ô Jonathan, fala pra gente por que você decidiu lançar esse blog, fala o endereço do blog para quem está nos assistindo acessar, né? E conta uma curiosidade pra gente aí, pode escolher uma que você quiser. Não, perfeito. Respondendo a sua primeira pergunta, blog, eu sou um cara que, antes até de fazer jornalismo, eu fui muito apaixonado por história, né? Acho que todo mundo que liga por história. Então eu sempre procurei ler história e tal. E aí eu tentei associar uma coisa, futebol, que é uma paixão de criança, com a história. E aí surgiu a ideia de criar o Gol de Canela Futebol Clube, baseado naquela frase do Dário Maravilha, né? Que feio não tem gol feio, feio é perder gol, basicamente isso. E aí eu resolvi criar, no início era só para contar histórias de seleções que ninguém conhecia, como seleções de Moçambique e tal, mas aí, aliás, até incentivado por você, acabou, que a gente se conhece já há algum tempo, tem cara de novo assim, mas a gente já, né? E eu comecei a pesquisar mais sobre histórias do futebol. E aí o endereço do blog, para quem quiser, hoje tá no Lance, a plataforma do site do Lance, é blogs.lance.com/Gol de Canela FC. Ou se você preferir, que é até mais fácil, pelo Facebook, Gol de Canela FC, você vai achar a página oficial. E lá você vai encontrar N curiosidades, desde a origem dos cartões, porque o Corinthians é branco e preto, porque o Palmeiras é verde, porque, enfim, são N coisas. Falar em Palmeiras, acho que o Palmeiras tá em grande ascensão no campeonato. Esse ano se falou muito de Palmeiras, né? Pela diretoria, pelo bom trabalho que fez, pelo bom time que montou. Inclusive foi campeão brasileiro, né? Esse grande campeão na penúltima rodada do campeonato. Você tem alguma curiosidade do Palmeiras, Adriano?